E aí, pessoal, tudo bem, gente? Graça e paz do Senhor para você, para o seu coração. Estamos de volta aqui, gente, retomando agora com o livro novo do Roberto dos Reis, Introdução ao Novo Testamento. Esse vai ser o nosso assunto daqui para frente. Nós vamos caminhar através desse livro do Roberto dos Reis. Por talvez umas 4 ou 5 aulas nós vamos estar falando dele. São 4 unidades, cada unidade eu quero subir uma aula para vocês. Agradecer mais uma vez a todos aqueles que estão conosco aqui, pessoal que tem seguido o nosso canal aqui, Liberty Polo Barretos, o canal do IBAD aqui da Liberty Polo Barretos, Brasil afora, gente. Nós temos notícia que tem gente acompanhando com a gente aí, norte, nordeste, no sul, e a gente fica muito feliz e muito honrado com isso. Esse é o desejo do nosso coração, que essas aulas possam te ajudar a estudar a palavra do Senhor, a aprender mais e sobretudo, aprender a amar a palavra do Senhor. Quero agradecer a todos aqueles que estão conosco. Já aproveitando para dizer para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dê o seu joinha, dê o seu like, é importante para nós, o canal ganha relevância e todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, você vai estar recebendo de antemão aí, beleza? Simbora agradecer aqui, Juninho Lesquim que está conosco aqui, hoje a Raíssa também está aqui ajudando, né, a nossa filmmaker. Daqui a pouquinho essas aulas vão estar subindo para vocês, então Juninho, Deus abençoe você, Raíssa, Deus te abençoe também, filha. Simbora então, vamos lá? Introdução ao Novo Testamento, Roberto dos Reis. 4 unidades, como de costume, isso já é nosso conhecido, né? Unidade 1, Novo Testamento da etimologia ao contexto político e social. Unidade 2, o Novo Testamento e a produção dos evangelhos. Unidade 3, o Novo Testamento e a expansão da igreja. Unidade 4, o Novo Testamento e as últimas epístolas. Essa obra do Roberto dos Reis, gente, ela é uma obra introdutória, né? A gente vai estar trabalhando com ela, trazendo aqui uma introdução, um estudo introdutório ao Novo Testamento. E depois nós vamos caminhar por cada um desses livros, nos aprofundando a principal parte da doutrina neotestamentária, autor, situação que foi escrito, contexto do momento, né? Contexto social, contexto cultural. Então, a ideia nossa agora é passar essa introdução geral, introduzindo esse tema de estudo. Unidade 1, da etimologia ao contexto político-social. 5 capítulos, etimologia e questões afins, Novo Testamento e os impérios, Novo Testamento e a sociedade, Novo Testamento e o ambiente religioso da época, Novo Testamento e o judaísmo. Esses são 5 capítulos que vão compor a unidade 1. Começando por etimologia e questões afins. O autor vai dizer para nós que o Novo Testamento, e eu concordo com ele, é a mais fascinante de todas as obras e todas as joias literárias. É impressionante a simplicidade das suas doutrinas, mas ao mesmo tempo também a profundidade dos seus ensinamentos, a profundidade dos princípios sagrados transmitidos principalmente pelo nosso Mestre, por Jesus. Ou seja, o Novo Testamento nos traz toda essa carga doutrinária de ensinamentos, tudo aquilo que nós necessitamos para que a gente possa levar uma vida nos padrões que é esperado por nós, né? Que Deus espera de nós, que nós que somos chamados de cristãos. São nas páginas neotestamentárias que encontramos os fundamentos da nossa teologia e a essência do nosso modo de vida centrado em Cristo, nos seus mais elevados princípios ou nos seus mais elevados padrões. Então, o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, né? Nós temos o Velho Testamento e o chamado Novo Testamento. O Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, ele nos traz todas as informações e tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida pautada no princípio cristão, no princípio que Deus espera de nós. Ele segue dizendo, o autor, né, a etimologia do termo da segunda parte da Bíblia, né, chamado Novo Testamento, é diateque, e indica literalmente a última vontade ou o último desejo do testador. Tem um sentido de pacto que vem do Antigo Testamento, no hebraico berit, no entanto aqui se referindo a uma nova aliança, a um novo pacto, né, entre Deus e os homens. Nova aliança, novo pacto, novo testamento. Existe o primeiro pacto, o pacto veterotestamentário, o pacto do Antigo Testamento que Deus estabeleceu com homens como Abraão, como Moisés, como Davi e tantos outros, né? No pacto abraâmico, o pacto da lei mosaica, né? Deus fez alianças com Davi, chamada aliança davídica, aliança com Noé, mas no Novo Testamento nós recebemos através da graça, através do amor, através do sacrifício de Jesus no Calvário, Deus estabelece conosco um novo pacto, um pacto que vai nos dar direito a uma vida eterna com Deus. Então, é no Novo Testamento, chamado diateque do grego, que significa última vontade ou último desejo do testador, que nós experimentamos ou que nós entramos em contato com o principal padrão de Deus para a raça humana, para o ser humano.
A composição do Novo Testamento, ele foi escrito entre 45, no ano 45 e no ano 100 depois de Cristo, são 27 livros, né? Com exceção de Lucas, né, o chamado médico amado, todos os outros autores eram judeus. Mateus, João e Pedro fizeram parte do colégio apostólico. Dos autores do Velho Testamento, esses três, Mateus, João e Pedro, o autor traz a informação para nós que esses três fizeram parte dos primeiros apóstolos, ou dos primeiros discípulos de Jesus. Paulo e Lucas são os únicos escritores do Novo Testamento que não foram testemunhas oculares da vida de Jesus. Então, tanto Paulo quanto Lucas, eles chegaram depois. Nós não podemos esquecer que Paulo foi chamado por Jesus durante o caminho de Damasco, mas ele não presenciou, ele não foi testemunha ocular durante a caminhada de Jesus aqui. Ele não conviveu, ele não viu, ele não presenciou a jornada, a caminhada de Jesus aqui. E Lucas, né, o grego, o médico, né, a história vai dizer para nós que ele não era judeu, ele toma contato, ele tem conhecimento de Jesus e das obras de Jesus através das testemunhas daqueles que caminharam com Jesus. Falando um pouquinho dos seus autores agora. O Novo Testamento nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, e vamos falar de Paulo, Tiago, Pedro e Judas. Esses são os 8 autores do Novo Testamento. Mateus foi um dos 12 apóstolos, também chamado de Levi, era publicano, ou seja, ele era cobrador de impostos. A história vem dizer para nós que ele trabalhava provavelmente na cidade de Cafarnaum, ali na região de Cafarnaum, tinha uma subprocuradoria ali, um subposto, né, onde o Império Romano coletava, arrecadava impostos, e Mateus era o chefe, era o publicano responsável para coletar impostos para o Império Romano naquela região de Cafarnaum. Mateus trabalhava perto da cidade de Cafarnaum, eu já disse, local onde teria chamado por Jesus. Nós conhecemos pela Bíblia, pelas palavras do Senhor, que quando Jesus caminhava nas praias da Galileia, naquela região da Galileia, né, região onde tinha o chamado Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades, ele encontra com Mateus naquela região e ele chama Mateus para que pudesse ser um dos seus seguidores, um dos seus apóstolos, o que de pronto Mateus aceitou. Marcos, também chamado, né, João Marcos, cujo nome é uma mistura de hebraico com latim, não pertencia ao grupo apostólico. Esse Marcos, o evangelista, depois chamado de João Marcos lá na frente, no livro de Atos, ele não pertencia ao grupo apostólico. Era filho de uma mulher chamada Maria, e ele era primo de Barnabé, companheiro de viagem de Paulo. Nós vamos encontrar isso lá no livro de Atos, inclusive nós vamos encontrar a razão da dissidência ou a razão do problema que teve entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que eles eram companheiros de viagem, eles saíram na primeira viagem missionária, aliás, foi Barnabé quem foi depois lá na casa de Paulo, ainda Saulo, né, o chamado Saulo de Tarso. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele se retira, ele fica recluso na cidade dele de Tarso. Aí Barnabé quem vai chamar, ele vai reintegrar o apóstolo Paulo, vai reintegrar Paulo ao colégio apostólico que existia já na época. Então Barnabé foi o responsável por trazer Paulo para perto dos apóstolos e para trazer Paulo para perto dos discípulos. E eles seguem, diz a Bíblia lá em Atos, na primeira viagem missionária. E nessa viagem missionária, a Bíblia diz que João Marcos é um dos acompanhantes, ele era primo de Barnabé e ele fazia parte também dessa viagem. Mas num determinado momento ele discorda e ele decide antecipar o retorno dele, e Paulo e Barnabé entram numa discórdia por conta disso. Na segunda viagem, Barnabé queria levar mais uma vez Marcos, ou João Marcos, e Paulo era duro, Paulo era um cara muito resistente, a Bíblia diz que ele resistiu Barnabé e ele disse que João Marcos não poderia fazer parte da viagem porque ele, João Marcos, tinha abandonado eles lá atrás. Em função disso, Barnabé vai para um lado com Marcos, e aí Paulo escolhe Silas e segue a viagem, e o texto de Atos, né, com Lucas escrevendo, desenrola mais a partir daí, contando a história de Paulo, que Barnabé e João Marcos vai para uma outra região, uma outra direção, Paulo segue com Silas e a partir daí tem essa cisão, essa divisão. Mas eu creio que tudo isso era um propósito de Deus, porque Paulo e Barnabé vão para cada uma direção e o evangelho é pregado a mais pessoas são alcançadas pelo Senhor. Depois nós temos Lucas, também não pertenceu ao grupo apostólico, ele era médico e um grande historiador, foi o único autor não judeu, escreveu quase 30% do Novo Testamento, a gente não pode perder de vista que ele escreveu o próprio Evangelho de Lucas, mas ele escreve também Atos dos Apóstolos. Acredita-se que tanto o Evangelho de Lucas quanto o Atos dos Apóstolos tenha sido uma única obra de Lucas, né? Depois, no momento da separação da Bíblia, no momento em que foi se constituir essa versão que nós entendemos hoje, que foi separado o Evangelho de Lucas de Atos dos Apóstolos, mas ele escreve como um tratado, ele diz isso num determinado momento a um tal de Teófilo, né?
tendo escrito o primeiro tratado, ó Teófilo, quando ele vai escrever Atos dos Apóstolos. Então Lucas, além de ser médico, ele era um erudito, ele era um historiador, um homem profundo conhecedor das letras. Ele escreve num grego clássico. A linhagem, os textos da Lavra de Lucas são muito diferentes dos textos escritos pelos apóstolos, né, que não tinham conhecimento e não tinham a capacidade intelectual que Lucas tinha. Lucas teria nascido, segundo Eusébio de Cesareia, na cidade de Antioquia, na Síria. Ele falava com muita capacidade vários dialetos, então ele falava grego, né? Essa cidade de Antioquia, na Síria, foi pertencente à Grécia, né, pertencente aos gregos, então ele tinha de nacionalidade grega. Ele, além disso, falava o hebraico, falava o aramaico, falava o grego e falava também latim, que era a língua erudita da época. Então Lucas, na verdade, foi um grande historiador. Depois vem João, filho de Zebedeu e de Salomé, era irmão de Tiago e foi um dos primeiros apóstolos de Jesus. Pastoreou durante muito tempo a igreja de Éfeso, foi exilado na ilha de Patmos e escreveu o livro do Apocalipse. Esse João, que era filho de Zebedeu, junto com o irmão Tiago e Pedro, formavam o grupo de apóstolos mais próximos de Jesus. Eles eram aqueles que estavam mais próximos do Senhor. Então João foi por muitos anos pastor da igreja de Éfeso, depois exilado na ilha de Patmos por base, né, e por ordem do imperador romano, sai da ilha de Patmos e a Bíblia diz que ele morre de causas naturais. Foi talvez um dos únicos apóstolos que morreu de causa natural, que não foi martirizado. Aí vem o apóstolo Paulo, o último apóstolo chamado por Jesus. É o maior dos autores do Novo Testamento, responsável por 13 das 21 epístolas. Das 21 epístolas que existem no Novo Testamento, 13 foram escritas por Paulo. Há na verdade, uma colocação, né, que não está muito pacífico essa posição, mas há um entendimento, uma colocação da teologia, dos estudiosos da teologia, que a carta, a Epístola aos Hebreus, também teria sido escrita por Paulo. Mas a verdade é que nós não temos a convicção e a certeza para poder informar isso. O nosso autor aqui, o Roberto dos Reis, salvo engano, ele vai mencionar que as epístolas de Paulo foram 14. E ele diz aqui, incluindo a Epístola aos Hebreus. Eu decidi colocar 13 aqui, por minha conta e risco, porque, na verdade, o que existe de consenso da teologia é que são 13. A Epístola aos Hebreus é possível que tenha sido escrita por Paulo, mas a gente não pode afirmar com certeza. E se a gente não pode afirmar com certeza, eu não vou colocar aqui, ok? Esse é o meu entendimento e, como eu estou ministrando a aula, então eu vou colocar 13 aqui. E das 21 cartas, 13 é certeza que foi Paulo. Se Hebreus foi escrito por ele também, aí ele seria autor de 14. Natural de Tarso, instruído aos pés de Gamaliel, morreu em Roma por volta do ano 68 depois de Cristo. Não tem dúvida nenhuma, gente, que o maior nome do cristianismo foi Paulo depois de Jesus. Então, depois de Jesus, o maior nome do cristianismo, para mim, na minha opinião, na minha ótica, foi o apóstolo Paulo. Esse homem foi o grande doutrinador. Foi das penas de Paulo, né, ou das mãos de Paulo e do pensamento, da cabeça de Paulo, que saiu as principais doutrinas do cristianismo. Nós somos direcionados, nós somos instruídos por esse homem que recebeu uma missão e uma comissão de Deus para que pudesse ser o apóstolo dos gentios. Ele foi pregar para os gentios. E ele, diante da capacidade, da capacidade intelectual, nós não podemos esquecer que Paulo foi forjado, ele foi preparado para ser um grande rabino. Quando nós dizemos aqui que ele estudou com Gamaliel, esse grande rabino, Gamaliel, esse homem foi um grande legislador da lei mosaica, ele era neto de Hilel. Hilel foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores rabinos da história, junto com Shammá. Esses dois homens eram conhecidos por ser os grandes doutrinadores e intérpretes da Torá. Gamaliel era neto do rabino Hilel e ele era a grande autoridade rabínica na época e tinha um colégio que eram os discípulos de Hilel, que era muito selecionado, era seletíssimo. Aqueles que faziam parte desse colégio do rabino Gamaliel era só a nata da nata da nata. E a Bíblia diz que Saulo, o Paulo depois, ele estudou aos pés de Gamaliel. Então ele era um homem muito preparado, muito erudito. Daí eu penso
que saiu das mãos de Paulo, da lavra de Paulo, as principais doutrinas do cristianismo, porque ele juntou o conhecimento basilar teológico que ele tinha da Torá, do livro sagrado, e a experiência que ele teve com Jesus, e ele conseguiu fazer essa interpretação, claro, inspirado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo e capacitado pelo Espírito Santo, produziu as grandes obras que nós sabemos que ele produziu, dentre elas talvez a mais importante, a mais relevante, que seja a carta de Paulo aos Romanos, né? Então, Paulo foi o grande autor e o grande intérprete da lei e conseguiu traduzir para nós todo o pensamento da época e todo o pensamento doutrinário. Aí vem Tiago, um dos 4 com o mesmo nome no Novo Testamento. Nós encontramos 4 nomes Tiago, a gente precisa ter muito cuidado para não achar que é a mesma pessoa, né? Na verdade são pessoas diferentes. A maioria dos estudiosos concordam que se trata de Tiago, o irmão de Jesus. Então, esse Tiago que nós vemos, o autor da epístola, o autor da carta universal de Tiago, a maioria dos estudiosos acredita-se que um desses 4 que era o irmão de Jesus, tenha sido ele, o autor dessa carta. Ele se converteu após a ressurreição do Senhor, Jesus teria aparecido para ele após a ressurreto, e ele tornou-se o líder da igreja de Jerusalém. Então Tiago, também chamado de Tiago Justo, ele foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, teria sido ele o autor dessa epístola, dessa carta universal. Apóstolo Pedro, filho de Jonas, irmão de André, foi um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus. Junto com Tiago e João, formava o círculo mais próximo do Senhor. Teria morrido em Roma por volta do ano 65, entre 65 a 78 depois de Cristo. Nós vamos falar muito de Pedro aqui, né? Pedro é um dos nossos personagens preferidos aí do Novo Testamento. Né? Todos nós temos um pouquinho de Pedro, né? Todos nós temos um pouco dessa empáfia, dessa volúpia que Pedro tinha. Foi um grande homem transformado pelo Senhor. Então, embora seja um homem muito de conhecimento teórico e intelectual razoavelmente raso, mas foi razoavelmente raso é bom, né? Foi um profundo instrumento nas mãos de Deus para poder fazer toda a diferença naquele momento lá do começo do primeiro século. Aí vem Judas, autor da menor obra, a carta de Judas, são apenas 21 versículos. Dentre tantos personagens de mesmo nome, o entendimento dominante dos estudiosos é de que as evidências apontam para Judas, o meio-irmão de Jesus. Então Jesus tinha um irmão, um meio-irmão, que era filho de Maria, né, e José, e Jesus era filho de Maria, né, por gestação ou por orientação, mas ou por obra do Espírito Santo. Judas era meio-irmão de Jesus. Obviamente que esse não é o Judas, o Iscariotes, o traidor, né? Porque o Iscariotes, ele morreu, ele tirou a própria vida. Então, o autor dessa carta de Judas, que são 21 versículos, acredita-se que tenha sido o meio-irmão de Jesus. Fazendo uma classificação agora e o conteúdo dos livros do Novo Testamento, nós temos dividido em 5, né? Claro, podemos classificar em 5 tipos: evangelhos, histórico, doutrinários, pessoais e escatológico. Nos evangelhos, óbvio, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico, nós temos Atos dos Apóstolos, que trata da história da igreja. É importante dizer que o livro de Atos ele não termina, né? Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que no último capítulo, no último versículo, a igreja continua em movimento, ele não termina o livro, não há uma conclusão. Não há um epílogo desse livro, o livro segue porque a igreja segue. Esse é o livro histórico de Atos. Depois nós temos os doutrinários, que é a carta de Paulo aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1 e 2 de Pedro e 1 de João. Essas epístolas são chamadas de epístolas doutrinárias. Aí nós temos as cartas pessoais, ou as epístolas pessoais. 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, 2 e 3 de João. Essas cartas são chamadas de cartas pessoais porque elas tiveram um destino específico, né? E aí nós temos o escatológico, né? Que obviamente é o livro do Apocalipse, que trata das coisas que estão por vir. Escato significa o que há de vir, logia, né? Ou seja, o estudo das coisas que ainda acontecerá, que estão por vir. Depois nós temos ainda nesse primeiro capítulo o Novo Testamento e os seus períodos, ou seja, o primeiro período do Novo Testamento, que o autor chama de começo, né? Ele foi escrito ele aconteceu entre 6 e 29 depois de Cristo.
ano sexto ao ano 29 depois de Cristo. E começa com as atividades de Cristo. O segundo período é o período chamado período da expansão, do ano 29 ao ano 60 depois de Cristo, que trata sobre o crescimento da igreja primitiva. E o terceiro período, chamado de período da consolidação, que é do ano 60 ao ano 100, né, o fim do primeiro século, que já apresenta para nós e apresenta para o mundo as epístolas de Paulo, de Pedro e o Apocalipse. Então nós podemos dividir o Novo Testamento, se a gente fosse dividir em períodos, em três períodos. Primeiro período, o começo. Segundo período, a expansão. Terceiro período, a consolidação, que vai do ano 6 até o ano 100 depois de Cristo, passando por essas três fases. Atividades de Cristo, crescimento da igreja primitiva e epístolas de Paulo, de Pedro e o Apocalipse. Bom, a gente conclui com o capítulo 1. Esse é o capítulo mais longo do nosso livro agora, dessa unidade 1. A gente deve caminhar agora para o capítulo 2, do Novo Testamento e os Impérios. Mas eu vou dar um tempinho para que você possa tomar uma aguinha aí. Nós vamos tomar uma aqui, não é, Raíssa? Vamos tomar uma aguinha aqui. E aí eu volto com vocês já já, tá bom? Até já, volto com vocês já já. E aí, pessoal, tudo bem, gente? Beleza? De volta aqui. Passamos aí pela primeira unidade, nós vamos enfrentar agora a segunda unidade. Ó, vou voltar aqui para reforçar que dessa parte desde que nós começamos a gravar esses vídeos, a subir essas videoaulas, nós começamos com a parte dos livros históricos, porque a primeira fase, a primeira parte daí dos livros do IBAD, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós não tínhamos ainda o hábito de gravar as videoaulas para o pessoal do Polo aqui de Barretos. Nós decidimos fazer as videoaulas só a partir dos livros históricos. E a gente vê aí que tem muita gente, pessoal que está acompanhando a gente no nosso canal, pedindo para que a gente suba as aulas do Pentateuco. Então vou pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência, continuem estudando com a gente nessa sequência que a gente está propondo, que a gente em algum momento nós vamos preparar todas as aulas do Pentateuco e eu vou gravar e eu prometo para vocês que a gente vai estar subindo essas aulas do Pentateuco também, viu? Para que vocês possam ter a grade completa aí de videoaulas do IBAD. Beleza, gente? Então, promessa feita aqui, tá? Só não vou dar a data, mas não demora, a gente vai estar subindo. Não é isso, Juninho? Então, seguindo aqui, capítulo 2, o Novo Testamento e os impérios. Nós vamos falar um pouquinho dos impérios, né, que eram marginais, ou seja, que caminhou marginais a história aí do Novo Testamento. As páginas do Antigo Testamento se encerram com o povo judeu estando sob o domínio de uma grande potência mundial, que era o Império Persa. Nós não podemos esquecer, né, que os judeus, depois de serem enviados lá para a Babilônia, a Babilônia perde a autoridade, o poder e a influência que tinha no mundo pelo imperador persa, né, que foi o imperador que conquistou o Império Babilônico, e o Velho Testamento termina com os judeus ainda na Pérsia, voltando para reconstruir Jerusalém, voltando para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros. A gente vai ver isso no livro de Neemias, né, a gente vai ver isso no livro de Esdras. Então, o Velho Testamento, ele termina, melhor dizendo, com os judeus, com os hebreus, ainda sob o domínio do Império Persa. É assim que começa, é assim que termina o Velho Testamento. O Novo Testamento, por sua vez, inicia sua história sob o domínio de uma não menos vigorosa potência, que foi o Império Romano. O período entre esses dois grandes impérios, ou seja, o Império Persa, que foi o império dominante do Velho Testamento, que derrubou, que destituiu Babilônia, e o Império Romano, que por sua vez destituiu o Império Grego, o Império Grego destituiu o Império Persa, e o Império Romano depois destituiu o Império Grego e assume o poder. Esse período, né, entre o Império Persa e o Império Romano, esse período entre o Velho e o Novo Testamento, nós chamamos de período intertestamentário, porque ele ocorre entre o momento que termina o Velho e o início do Novo Testamento, portanto conhecido como período intertestamentário. Há quem diga que isso foi um período de mais ou menos 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. Foi marcado por 4 grandes momentos distintos. Primeiro, o Império Persa, o Império Grego, o Império Macabeu e o Império Romano. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada um desses impérios. Eu acho que é importante para conhecimento e cultura histórica e cultura teológica de todos nós, né? A Pérsia entra no cenário mundial com Ciro, filho de Cambises I, que assume o trono em 559 a.C.,
até ser conquistado por Alexandre o Grande em 331 a.C. Então, o Império Persa sai do cenário e entra o Império grego, né? Alexandre o grande nome aí do Império Grego. Em 331 a.C., Alexandre, responsável pela fusão do Oriente com o Ocidente, invade a Pérsia e derrota o exército de Dario III. Esse homem, Alexandre Grande, reinou por apenas 13 anos, até morrer aos 33 anos de idade. Então, se ele reinou por 13 e ele morreu com 33, quer dizer que ele ascende ao trono grego, ele assume o Império Grego com apenas 20 anos de idade. Ele é, até hoje, gente, considerado o maior estadista e o maior estrategista de guerra da história. Por isso que o nome dele é Alexandre o Grande, porque com 20 anos de idade ele assume o Império Grego e ele consegue alargar e estender muito a influência desse império, a ponto de ser conhecido como o homem que liga o Oriente ao Ocidente, né? A gente estudou, no momento em que nós estudamos os impérios, lá atrás, ainda falando do Velho Testamento, nós vimos aí o tamanho que foi o Império Grego sob a influência de Alexandre. Aí vem o Império Macabeu, também chamado de Império Asmoneu, ocupou a terceira grande fase dentro do período interbíblico. Judas Macabeu foi o grande líder da resistência contra as forças de Antíoco IV. Esse homem, Judas Macabeu, ele era filho do sacerdote, um dos filhos do sacerdote, ele era o braço armado, ele era o homem da resistência, né? Contra Antíoco IV, que queria destruir os judeus, que queria destruir Jerusalém, que queria mais uma vez tomar posse de Jerusalém. Então, esse homem, Judas Macabeu, ele foi o braço da resistência, eles conseguem derrotar, né, as forças de Antíoco IV, e aí existe um pequeno império cujo o líder, né, cujo imperador ou cujo rei é o próprio Judas Macabeu. Existe um pequeno império que ficou por um período chamado de Império Macabeu naquela região do mundo de Israel. Depois é o Império Romano, e aí eles destroem tudo, né? E leva os macabeus e vai destruindo e conquista mais uma vez a maior parte do mundo, dentre elas, né, aquela parte do mundo ali do Oriente Médio onde está Israel. O Império Romano, construído após o fim da República, 27 a.C., ele vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Por que após o fim da República? Porque o Império Romano ele era gerido, ele era conduzido, né, na forma de república, ou seja, eram várias repúblicas, aí tem uma fusão dessas repúblicas, estabelecido um império chamado Império Romano, e ele foi o palco dos acontecimentos que mudariam a história da humanidade. A vinda do Messias e o início da igreja, ou seja, é durante a vigência, durante o período do Império Romano que acontecem as maiores mudanças na história da humanidade. Então nós temos aí o nascimento de Jesus, né, o início da igreja, né, Jesus se apresentando ao mundo como Filho de Deus, né, o homem que se fez, o Deus que se fez carne para habitar entre nós. É na vigência deste império que o Rei dos Reis se apresenta ao mundo, a igreja é estabelecida e tudo aquilo acontece. Caminhando já agora aqui para o capítulo 3, nós vamos falar aqui o Novo Testamento e a sociedade. A sociedade judaica, em sua grande maioria formada por pessoas pobres, era dominada por uma pequena parcela rica e religiosa da população. Após a reconquista de Jerusalém, que estava sob o domínio seleucida da Síria, em 165 a.C., por Judas Macabeu assumiu o controle civil e religioso da Judéia, o que eu acabei de falar há pouco aqui, a implantação e a instalação do Império Macabeu, né? Então ele assume o poder, né? Eles conquistam Jerusalém da Síria, e ele, esse homem chamado Judas Macabeu, que assume o controle civil e religioso da Judéia, inaugurando a linhagem asmoniana dos governantes sacerdotes, que se estendeu por 100 anos até o governo de Herodes o Grande. Então, durante 100 anos, ou seja, até próximo do ano 65 a.C., o sistema de governo, o sistema que era regido a sociedade religiosa, a sociedade de Israel, era por esses chamados governantes sacerdotes. Como Judas Macabeu vem de uma linhagem de sacerdotes, na sequência vai tendo sacerdotes reis ou sacerdotes governantes. Há uma mistura da religião com o governo, né? Uma mistura do sagrado com o mudando o tempo todo, né? Isso vai até o momento em que Herodes o Grande assume como rei da Judéia. A gente não pode perder de vista que quando Jesus nasce, Herodes era o rei da Judéia, né? Que ele recebe a notícia dos reis, dos magos, que nasceria né, lá em Belém de Judá, que seria rei em Israel. Então ele fica todo preocupado porque estava sendo ameaçado, né? O trono dele estava sendo ameaçado. Esse cara foi Herodes o Grande. Os três
Existem aqui, na verdade, não uns 3, mas 7 grandes grupos políticos, religiosos, que nós vemos nas páginas do Novo Testamento, e muitas vezes a gente não para poder pensar um pouquinho sobre eles. E hoje nós vamos ter oportunidade aqui, com a ajuda do autor, do Roberto dos Reis, da gente pensar um pouquinho sobre esses grupos religiosos que eram muito importantes e influentes na sociedade da época. Então nós vemos os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, saduceus e samaritanos. Começando pelos fariseus, os fariseus, termo que significa separados ou separatistas, formavam o maior e mais importante grupo político-religioso da época. Esses fariseus, nossos conhecidos, Jesus teve grandes embates com os fariseus. Jesus o tempo todo que ele podia, que ele tinha oportunidade, ele confrontava, ele dizia para os fariseus na cara quem eles eram, a rejeição deles, o posicionamento deles, porque eles se consideravam a nata da nata. Eles eram chamados, e não só apenas chamados, mas considerados os maiores eruditos e os mais preparados da sociedade. Esse povo, que representava o mais importante grupo religioso da época, era conhecido pela sua ortodoxia e observância extrema da Torá. A maioria dos escribas pertenciam ao grupo dos fariseus. Escribas eram escopistas, aqueles que reproduziam as cópias da Torá. Nós falamos sobre isso, lembra? Então os escribas que reproduziam as cópias da Torá, a maior parte desses escribas tinha formação ou vinha desse grupo religioso dos fariseus. Daí porque eles introduziam algumas vezes na Torá uma carga, né, de peso, uma carga de observância até muito maior do que o próprio autor original queria colocar. Por isso que algumas vezes Jesus, nos embates, Jesus fala para eles: vocês colocam peso nas costas das pessoas que nem vocês conseguem carregar. Vocês olham para o seu irmão, apontam o dedo para o seu irmão e vocês não olham para vocês. Aí Jesus dizia: tira a trava do olho de vocês. Olha para lá, mas ora sem esse princípio do julgamento, porque os escribas vinham dos fariseus, e os fariseus eram conhecidos por ser esses legalistas, né? Esses, na verdade, que exerciam ou que interpretavam a Torá de forma ortodoxa, de uma forma extremada, né? De zelo extremado, mas que nem eles faziam. Aí nós temos os saduceus, também nossos conhecidos. Os saduceus surgiram a partir da aristocracia sacerdotal da época, eram mais políticos do que religiosos. Algumas das suas doutrinas são de que não haveria ressurreição dos mortos, céu, inferno, anjos e demônios não existem, e eles eram partidários de Roma. Esse grupo chamado saduceus, se os fariseus eram o extremo do zelo, o extremo da ortodoxia, o extremo do peso, os saduceus estavam numa outra ponta. Por isso que o autor vai dizer para nós que eles eram mais políticos do que religiosos. O que eles queriam era acomodar a situação, e aí, com base nisso, eles faziam de tudo e interpretavam a Torá, inclusive, de acordo com a conveniência para poder agradar os romanos, né, de quem eles eram partidários. E aí a parte da interpretação e do entendimento deles da doutrina era que não existia ressurreição de mortos, só o céu, o inferno, anjos e demônios também não existiam, que era tudo aquilo que os romanos queriam ouvir, né? A vida acontecia apenas aqui e aquilo terminava. Então esses eram os saduceus. Depois nós temos os zelotes, remanescentes da revolta macabeia, cujo termo significa zeloso. Eram ardorosos inimigos das forças de ocupação romana, defendendo que toda e qualquer obediência ao imperador romano deveria ser considerada uma negação à lei de Deus. Esse grupo, os zelotes, que não era um grupo tão grande assim, na verdade, acredita-se que alguns dos discípulos de Jesus eram oriundos, eles vieram, né, desse grupo chamado Zelotes, eles vieram lá da reforma dos Macabeus, que lutava contra toda a influência de qualquer outro governo que não fosse o governo de Deus. Então, esse povo defendia que qualquer obediência a César, a autoridade romana, na verdade, deveria ser considerada uma grande agressão à lei de Deus, era uma negação à lei de Deus. Por isso que eles eram revoltosos, por isso que eles rebelavam o tempo todo contra a autoridade romana, porque eles não recebiam a autoridade romana sobre eles. Aí nós temos os essênios, que formavam um grupo piedoso e místico, buscavam uma vida de isolamento e de completa abstinência dos prazeres da carne, eram divididos
divididos em dois grupos distintos, um sediado em Qumran, região próxima ao Mar Morto, e o outro no Egito. Esses essênios, que também não eram um grupo tão grande assim, eles formavam um grupo de, segundo o autor, de pessoas piedosas, mas também mística, né? Ou seja, viviam uma vida mística, viviam uma vida com simbolismo, buscavam isolamento e completa abstinência dos prazeres da carne. Então eles não tinham nenhum tipo de relacionamento, eles viviam uma vida de exclusão, viviam uma vida, esse Qumran, que é a região das montanhas de Qumran, que são próximo do Mar Morto, onde foi encontrado aqueles manuscritos do Mar Morto, e outra parte desse povo vivia lá no Egito. Aí nós temos os herodianos, na verdade eram saduceus de extrema esquerda, partidários da administração romana, que tinham na família de Herodes a resposta divina para as questões políticas e religiosas. Por essa razão eram chamados de herodianos e rejeitados pelos judeus. Esse pequeno grupo é interessante porque esses grupos chamados herodianos, eles eram um grupo de extrema esquerda, onde defendiam a posição de que o Estado devia ser o mantenedor de tudo e de todas as coisas, chegando ao ponto, inclusive, de divinizar, né, de entender que Herodes era um representante de Deus, e Herodes e a sua família deveriam ser, portanto, recebidos e respeitados como um grande representante de Deus. Era uma conveniência que eles tinham para poder chegar perto do poder e desfrutar das coisas que o poder dava, e eles eram tremendamente rejeitados pelos judeus. Aí tem um grupo novo aqui chamado Zadoqueus, que a gente fala muito pouco sobre eles, grupo dissidente dos saduceus, embora não mencionado no Novo Testamento, há documentos que comprovam a sua existência, que teriam surgido com os filhos dos sacerdotes Zadok, que tentaram implantar sem sucesso um movimento de reforma. Então sai dos saduceus um grupo chamado Zadoqueus. Como o autor diz, o Novo Testamento não fala sobre eles, mas Joséfo, o grande historiador hebreu do primeiro século, ele menciona esse grupo, né, chamado Zadoqueus. São chamados assim porque teriam surgido a partir dos filhos de Zadok, que foi o sacerdote, e eles tentaram implantar um movimento de reforma, né, do judaísmo, da interpretação das leis, mas eles não conseguiram. Terminando, vem os samaritanos, grupo religioso que floresceu nas antigas cidades de Siquém e Samaria, rejeitados pelos judeus desde que construíram o templo no Monte Gerizim. Posteriormente destruído por Hircano em 128 a.C., foram também alcançados por Jesus. Esses samaritanos, eles são os inimigos históricos dos judeus. Na verdade, os samaritanos, eles eram excluídos da sociedade judaica. Eles não eram sequer respeitados como pessoas, eram considerados inclusive pessoas de segunda classe, né? Eles eram respeitados, mas porém com uma série de ressalvas. E esses samaritanos eram considerados impuros, eles eram como se fosse uma escória da sociedade. E essa discussão com os samaritanos, ela é antiga porque ela vem desde o período em que os judeus voltam no período exílico, e os samaritanos tinham construído lá no Monte Gerizim um templo de adoração. Daí porque quando Jesus vai encontrar aquela mulher samaritana lá no Poço de Jacó, ela pergunta para ele: mestre, mas aonde nós devemos adorar? Porque os nossos pais disseram que aqui, aponta para o Monte Gerizim. E vocês dizem que é lá em Jerusalém, afinal de contas, onde é o local de adoração? E aí dali sai aquela resposta de Jesus emblemática que nos alcança até hoje, né? Nem lá e nem aqui, ou seja, nem lá em Jerusalém, nem aqui em Samaria. Na verdade, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, a adoração não é geográfica, não importa o lugar. Então, esses samaritanos que foram o tempo todo rejeitados por Jesus, pelos judeus, alcançados por Jesus, começa com a mulher samaritana, e a Bíblia diz que Jesus passava por Samaria, coisa que o judeu evitava fazer. Jesus não, Jesus ia até Samaria. Bom, com isso nós concluímos aqui o capítulo 3, e o 2 e o 3, e eu volto daqui a pouquinho. Vamos tomar uma aguinha aqui, você descansa um pouquinho aí, eu vou descansar um segundinho aqui, alguns minutinhos, e eu volto com o capítulo 4 e 5, e aí nós terminamos a unidade 1 desse livro tão importante que é a Introdução ao Novo Testamento. Até já, volto com vocês já já.
E aí, pessoal, beleza? Tomou uma aguinha aí? Tomei aqui. Vamos lá, simbora. Nós temos o capítulo 4 e o capítulo 5 para a gente seguir agora. O capítulo 4, o Novo Testamento e o ambiente religioso. Instituições religiosas, o autor traz para nós aqui. Quando estudamos o Novo Testamento, é de fundamental importância citarmos as instituições que, ao lado dos grupos religiosos estudados anteriormente, né? Lembra quando nós falamos? Fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, saduqueus, samaritanos. Ao lado desses grupos e também das crenças filosóficas e esotéricas e mitológicas da época, compõe o ambiente religioso do período neotestamentário, ou seja, as instituições religiosas da época vão compor esse período, né, esse ambiente religioso do período neotestamentário. E nós vamos começar aqui pelo templo, Clora, porque o templo é o lugar mais importante para os judeus, né, constitui o principal lugar do culto e adoração do judaísmo, construído por Salomão, reconstruído depois por Zorobabel após o exílio, né, Zorobabel e Neemias, após o exílio do cativeiro babilônico, ampliado por ordem de Herodes o Grande em 20 a.C., foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Então, teve 3 templos na história de Jerusalém, na história de Israel. O primeiro grande templo feito por Salomão, né, pelas mãos do rei Salomão. Depois que esse templo foi destruído na reconquista, no retorno do exílio, Zorobabel, junto com Neemias, lidera a reconstrução do templo e do muro. E aí Herodes, já o rei da Judéia, né, o grande rei da Judéia, ele determina no ano 20 a.C. que fosse feita uma ampliação e uma retomada, né, uma restauração do templo que tinha sido levantado lá atrás. Essa reconstrução, esse templo de Herodes, é que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E acredita-se que o general Tito, o grande general romano, tenha invadido Jerusalém, né, sob o comando de Tito, a mano do imperador, a mano de César. Tito invadiu, destruiu todo o templo. E o que existe em Jerusalém hoje, vocês devem estar vendo aí uma foto, uma imagem, é o resquício, é o resíduo do muro, né? Apenas um pedaço, né, ou pedaços do muro que cercava o templo é que existe lá, remanescente. Por isso que aquele pedaço de muro é sagrado para os judeus, a gente vê o tempo todo, né, eles fazendo, né, o chamado Muro das Lamentações, onde eles vão orar a Deus e eles tocam no muro e eles falam com Deus ali do muro, porque aquele local é sagrado para os judeus, é a reminiscência, é o remanescente do que sobrou do primeiro templo lá atrás. Era uma grande obra revestida de ouro e mármore branco, ocupando uma área retangular de 200 metros por 190 metros, ou seja, quase 200 por 200, né? Nós estamos falando aí de 38 mil metros quadrados, se eu não estiver enganado, eu fiz uma conta rápida aqui, 200 metros por 190 metros, é isso mesmo? É, porque mil por mil, é isso mesmo. Nós estamos falando aí de uma obra de quase 38 mil metros quadrados, 200 por 190, então, ou seja, eram muito grandes, realmente era uma grande área onde o templo foi feito. Tá certo, Raíssa? Minha conta, 200 por 190 dá 38 mil metros. Seguindo aqui, uma área muito importante, ou um local muito importante para os judeus, além do templo, foi as sinagogas, né? Ainda hoje existem as sinagogas. A palavra sinagoga vem do grego sinagogé, que significa assembleia ou ajuntamento. Surgiu pela primeira vez durante o exílio dos judeus na Babilônia, onde, sem a possibilidade de adorarem a Deus no templo de Salomão, reuniam-se nas casas, ocasião em que recitavam partes da Torá e adoravam o Senhor. Então, a sinagoga foi a saída encontrada pelos judeus, distante da terra, distante de Jerusalém, distante do templo, que era o local sagrado onde se devia adorar a Deus. Eles querendo manter a tradição, manter a cultura, manter o estudo da Torá, eles não tiveram outra alternativa a não ser se reunir nas casas, e a partir das casas foi que surgiu as sinagogas, né? Jesus, quando ele se apresenta na sinagoga de Nazaré, e ele lê a escrita do profeta Isaías e diz: isto hoje aconteceu, né? Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, né? Aquela passagem de Isaías para pregar novas, né, para levar luz, para libertar os cativos. Ele diz: hoje isso se cumpriu, essa profecia se cumpriu hoje. Ele está exatamente numa sinagoga, numa pequena sinagoga da cidade também pequenininha de Nazaré. Ali
nós temos aqui uma maquete, né, de como deveria ser a sinagoga no tempo de Jesus, né? Dá para ver aí, na hora que você estiver olhando essa aula, você vai conseguir acompanhar um pouquinho por essa ilustração que a gente fez aqui. Aí vem o Sinédrio, que também era uma outra área muito importante, ou uma outra instituição muito importante naqueles tempos de Jesus, representando uma das principais instituições. Nos tempos do Novo Testamento, o Sinédrio, palavra de origem grega, Sinédrio, que significa sentar em concílio, representava a Suprema Corte de Justiça dos judeus, cuja autoridade para resolver litígios abrangia tanto a área civil ou civil, quanto a penal. Era composto por 71 membros que se reuniam num espaço reservado nas dependências do templo, e aí também nós temos uma ilustração de como deveria ser o Sinédrio, né? Ocupando a cabeceira, a cadeira principal, o sumo sacerdote, é quem presidia as reuniões do Sinédrio. Aí os membros do Sinédrio são 70 pessoas, o sumo sacerdote, mais 35 de um lado e 35 do outro, que dá 70 pessoas. E aí, no caso aqui da representação, o réu, né, no centro, né, recebendo o julgamento, a sentença, e 2 escribas que eram chamados para funcionar como escrevente, para lavrar a ata daquela sentença do Sinédrio. Então, o que a gente percebe é que essa instituição, né, que era o Sinédrio, era a Corte Suprema. Assuntos eram levados para o Sinédrio para que eles pudessem decidir, deliberarem sobre essa questão de como deveria ser tratado. Era o Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, mas era um tribunal religioso, porque o sumo sacerdote era quem conduzia e eles eram julgados segundo a lei mosaica, segundo a lei de Moisés. Nós temos aqui o culto ao imperador, que também era relevante e era importante dentro dessa estrutura que nós estamos falando aqui, das instituições religiosas, né? O culto ao imperador surgiu com a figura de Otávio César, acredita-se que esse seja o busto dele, o primeiro governante romano a se intitular príncipes, ou seja, primeiro cidadão. E depois Augusto, venerável, sua reverência, ele intitula-se Augusto, ele atribui a ele mesmo esse título de venerável, ou seja, divino, né? Venerável, sua reverência, reivindicando para si mesmo os títulos de Senhor, Salvador e divindade manifesta. Aí ele passa a ser chamado de Otávio Augusto. Otávio Augusto era o imperador na época, né, que Jesus nasceu. Roma estava dominando e esse homem, Otávio Augusto, o divino, o Senhor, o Deus, né, era ele quem exercia o domínio e o governo de Roma aí. Aqui eu vou parar um pouquinho e eu volto já já com vocês. A gente retoma aqui o capítulo 5 e a gente termina com isso. Até já. Então, beleza. Pessoal, retomando aqui, tivemos que trocar a bateria. A bateria acaba, né, gente? Tá vendo como é que são as coisas? Nem tudo dura para sempre, né? Mas nada que já não seja resolvido. Então, seguindo aqui, nós estamos falando do capítulo 4, né? Eu falei sobre o Sinédrio, eu estava falando aqui sobre o culto ao imperador, né? César era adorado como Deus, ele atribui a ele mesmo, né, o título de Otávio Augusto, ou seja, vai ficar um pouquinho escuro, mas vai dar certo também. Otávio Augusto, que deve ser adorado como Deus, né? Está aqui o busto desse homem. Então, assim era que se desenrolavam as instituições religiosas. Templo, sinagoga, sinédrio e essa questão do culto ao imperador, né? Capítulo 5, nós vamos entrar agora no Novo Testamento e o judaísmo. Também é importante a gente falar nesse momento introdutório, nessa introdução ao estudo do Novo Testamento, a questão da religiosidade judaica, né? A questão da religião do judaísmo. Origem histórica. A religião judaica historicamente veio à existência com o chamado Pacto Abraâmico. No entanto, o judaísmo no qual nos referimos nos tempos do Novo Testamento é o judaísmo pós-exílico e todas as transformações que a religião judaica sofreu durante o período que esteve na Babilônia. Dentre elas, por exemplo, foi a perda da fala do hebraico. Nós falamos isso em algum momento, que quando eles vieram, os exilados vieram da Babilônia, eles falavam o aramaico, já não falava mais o hebraico. O hebraico era a língua do templo, só os mais eruditos é que falavam o hebraico, tanto que a Torá teve que ser traduzida do hebraico para o aramaico, porque eles tinham dificuldade de entender a Torá. Então, isso foi uma ruptura, um passo muito importante para que a religião não se perdesse. A tradução do hebraico para o aramaico, para que as novas gerações pudessem entrar em contato
com aquilo que a lei dizia. A teologia, falando um pouquinho da teologia do judaísmo, o judaísmo, como toda e qualquer religião, fundamenta-se em torno de uma teologia específica. E é a partir dela que suas práticas e ritos tomam forma e se delineiam, dando corpo à sua identidade religiosa, diz o autor para nós. Que aconteceu no caso do judaísmo e que serviu como base para o cristianismo. Eu disse aqui em algum momento que Paulo foi, sem dúvida, o grande doutrinador do cristianismo. E eu não tenho dúvida que ele tenha sido chamado por Deus, que Jesus tenha tido esse encontro com ele no caminho de Damasco, também por conta da formação, ou seja, durante todo o tempo da vida de Paulo, ele foi instruído, ele foi levado a ser um profundo estudioso e um profundo conhecedor da lei mosaica, da Torá, e não apenas da Torá, mas da Bíblia hebraica, de todo o conteúdo da Bíblia hebraica. E toda a sua capacidade de interpretação, toda a sua capacidade de conhecimento que ele tinha dessa lei, possibilitou que ele usasse aquela parte que Deus quisesse que fosse transferido para nós agora, cristãos, usasse parte da doutrina judaica, como, por exemplo, monoteísmo, adoração do único Deus, respeito e tantas outras coisas que nós herdamos, né? Por isso que nós chamamos, que nós somos, a nossa religião ela é judaico-cristã, né? Porque ela vem dessa matriz judaica e se transforma depois com o Novo Testamento, né? Nesse primor que é a religião, não a religião, mas esse primor que é o estatuto, né, do Novo Testamento que regulamenta as nossas vidas, mas ele tem como base essa teologia judaica que foi muito importante para que pudesse se desenvolver tudo aquilo que o Novo Testamento quis apresentar. Eu falei aqui do monoteísmo, né? Palavra de origem grega que significa literalmente crer na existência de um único Deus. Nós herdamos isso do judaísmo. É o que define a essência e o sustentáculo de todo o edifício teológico do judaísmo. Tanto que durante o ministério de Jesus não há registro de nenhum incidente envolvendo práticas idolátricas entre os cristãos. É interessante que a gente observar que durante o ministério de Jesus a gente não vai ver, né, pelo menos não registrado, a prática de cristãos adorando vários deuses ou outros deuses. Não há nenhum registro disso daí. Isso já estava arraigado na cultura judaica. A questão do monoteísmo, ou seja, adoração apenas a Deus, é o único Deus, Criador dos céus e da terra, já estava inserido na cultura judaica, na religião, né, judaica. Isso passa no Novo Testamento de uma forma muito mais forte ainda e consolida com a doutrina do cristianismo, essa tradição, né, de adoração a um único e verdadeiro Deus. O judaísmo e a sua teologia. Então, alguns aspectos que o autor separa para nós. Com relação à criação dos céus e da terra, obra das mãos criativas de Deus, não há dúvida sobre isso aí. Deus foi o grande Deus criador, criou os céus e criou a terra. O homem e a mulher, o homem criado no último dia da criação e a mulher a partir do homem, também vem dessa base teológica judaica. O céu e o inferno, céu lugar de repouso para os justos e o inferno lugar de sofrimento para os ímpios. É isso que nós encontramos nas páginas da Bíblia e que segue no Novo Testamento. A vida, a morte e a ressurreição, tanto a vida como a morte e a ressurreição, estão no controle exclusivo de Deus. Deus é o autor da vida, é Ele quem diz quando essa vida cessa e é Ele quem permitirá, ou quem fará a ressurreição dos mortos, segundo nós aprendemos na carta de Paulo aos Coríntios. O pecado e o perdão estão associados à obediência da lei, né? Pecado e perdão é inerente ao ser humano o pecado, é um atributo de Deus, o perdoador, que Ele passa para nós a partir do arrependimento, que a gente possa alcançar o perdão de Deus. O Messias é a redenção, evidenciada pela ideia de redenção realizada pelo ungido após a queda no Éden. Então, todo o Velho Testamento vem trafegando nessa direção. Já lá no começo do Gênesis a gente percebe, né? Quando a mulher e o homem caem, o escritor do Gênesis, Moisés, ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria essa cabeça da serpente, religando mais uma vez o homem a Deus. Então esse princípio, né, da redenção vindo a partir do Messias foi inserido no Velho Testamento e seguiu para nós, né, com a doutrina do Novo Testamento. Suas práticas religiosas, templos e sinagogas, principais espaços para a prática da religião. Lá na religião judaica, o templo e as sinagogas eram o lugar adequado para se desenvolver, né, a prática da religião. Os judeus da diáspora, colônias judaicas mundo afora, crescimento do evangelho e Septuaginta. A importância da diáspora, o autor vai dizer para nós que quando os judeus são expulsos de Jerusalém, né, por conta da invasão lá do ano 70 que eu falei, e eles se espalham pelo mundo, isso permite, primeiro, que a Bíblia fosse traduzida,
a Bíblia que tinha sido escrita, a Bíblia judaica, que tinha sido escrita em hebraico, em algumas expressões, alguns capítulos, ou uma pequena parte em aramaico, possibilitou que fosse traduzida para o grego, né, na chamada tradução da Septuaginta. Então, a partir do momento em que se traduziu a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica para o grego, mais e mais nações e mais povos tiveram acesso. Isso só foi possível por conta da diáspora. A questão do crescimento do Evangelho, ou seja, no momento em que eles foram expulsos de Jerusalém, eles começaram a habitar outras terras, eles levavam nessa esperança do Evangelho e a mensagem do Evangelho, estabelecendo colônias judaicas mundo afora. Então, hoje a gente vê em todos os países do mundo existem uma representação judaica com sinagogas, com judeus. Aqui no Brasil não é diferente, né? São Paulo, nós temos lá no Bom Retiro uma grande quantidade de concentração de judeus e grandes sinagogas lá na cidade de São Paulo. Aconteceu por conta dessa diáspora, desse momento em que eles deixaram a terra deles e eles saíram em direção do mundo. Com isso a gente conclui a primeira unidade desse livro que nós estamos estudando. A gente vai daqui a pouquinho falar da segunda unidade, o Novo Testamento e a produção dos evangelhos, mas não vai ser hoje. Aqui eu termino. Eu espero que tenha sido bênção para a sua vida. Eu acredito que essa aula e a minha oração é que essa aula possa levar conhecimento para você, onde você estiver. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Fique com o Senhor. Não esqueça, Bíblia na mão, o material do IBAD, o livro do Roberto Reis, coloca um atlas do lado, coloca alguma coisa, um dicionário bíblico que possa servir de apoio e acessório para que você possa estudar e se familiarizar mais com a palavra do Senhor. E a gente volta já já. Eu volto na próxima semana. A gente sobe a nova aula da unidade 2. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Fique com o Senhor. Abraço, gente. Fique com Deus.